Bom dia. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Mista da Medida Provisória 608, deputado Cláudio Puti. Excelentíssimo senhor relator, senador Cássio Cunha Lima. Excelentíssimos senhores e senhoras senadores, demais colegas de mesa. É sempre uma grande honra estar presente nesta casa para prestar esclarecimentos aos representantes da sociedade brasileira em atendimento ao convite formulado ao Banco Central do Brasil para discorrer sobre a MP 608. Em nome do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, gostaria de agradecer o convite. Gostaria de enfatizar os aspectos relativos ao aprimoramento trazido pela MP 608, a definição da letra financeira. Inicialmente, gostaria de dar destaque a esse aspecto, de maneira a permitir o fortalecimento como instrumento de capital dos bancos brasileiros. Os aspectos técnicos da MP 608, relativos aos tratamentos dos créditos tributários, serão abordados pelos representantes do Ministério da Fazenda, tendo em conta sua natureza eminentemente fiscal. Preliminarmente, cabe destacar a importância das medidas introduzidas pela MP, tendo em conta os desdobramentos da crise financeira internacional iniciada em 2008 e os esforços empreendidos para fortalecer os sistemas financeiros em nível mundial. A crise de 2008 demonstrou claramente a necessidade de aumentar a qualidade e a quantidade do capital alocado pelas instituições financeiras, de forma a garantir sua capacidade de absorção de perdas em momentos de estresse. No âmbito técnico internacional, a discussão desse tema foi capitaneada pelo Comitê de Basileia para a Supervisão Bancária, entidade representativa dos órgãos de regulação e supervisão dos 27 países com os mais relevantes sistemas financeiros do globo, incluindo o Brasil. Essa discussão resultou na divulgação pelo Comitê de Basileia, no documento que contém recomendações para a adoção de medidas destinadas a aprimorar e fortalecer a estrutura de capital de seus membros. Essas recomendações são conhecidas como Acordo de Basileia III e visam garantir que os bancos mantenham capital de qualidade suficiente e em quantidade suficiente para suportar perdas. Cabe destacar que o fortalecimento da solidez e segurança do sistema financeiro é uma condição essencial para a expansão sustentável do crédito e crescimento da economia. A implantação das recomendações contidas em Basileia III é uma prioridade explícita dos líderes do G20. Na condição de integrante deste grupo, o Brasil assumiu o compromisso de internalizar as recomendações de Basileia III na forma e segundo o cronograma acordado com os demais países integrantes do comitê. As recomendações de Basileia III, destinadas ao fortalecimento do capital, podem ser resumidas em 4 aspectos fundamentais. Primeiro, o aprimoramento na definição do capital dos bancos, tornando mais estritos os requisitos para os instrumentos que podem integrá-lo e desconsiderando elementos patrimoniais que possam comprometer o valor do capital em decorrência de baixa liquidez, dependência de lucro futuro para a realização ou dificuldade para a mensuração do valor. A adequação da exigência de manutenção de capital a ser mantido permanentemente pelos bancos, conforme as características de suas operações ativas. 3. A constituição de buffers ou colchões de capital adicionais à exigência, que podem ser exigidos pela autoridade reguladora durante períodos de expansão, moderando a euforia, e podem ser usados durante períodos de contração do crédito, moderando o pessimismo. 4. Nivelamento da base de capital em situações de estresse para a instituição, por meio da conversão em ações da instituição ou da extinção dos instrumentos de dívida autorizados a entregar o capital, de maneira a assegurar a absorção de perdas. Outros aspectos complementam o rol das medidas recomendadas pelo acordo, fundamentalmente destinada a definir a aplicação dessas regras a grandes conglomerados financeiros, garantir a manutenção de ativos suficientemente líquidos, exigir mais capital para bancos sistemicamente importantes, instituir uma medida de alavancagem dos bancos. Essas últimas ainda em discussão no comitê. Na condição de membro do G20 e do Comitê de Basileia, o Brasil participou ativamente na concepção desse novo arcabouço regulatório de Basileia III. É importante, portanto, salientar que esse acordo não foi imposto ao Brasil. Houve, ao contrário, a decisão soberana de reforçar o que já temos de sólido, diante do reconhecimento de que a adesão a esses padrões é benéfica e desejável para o sistema financeiro nacional e para a sociedade, ao fornecer uma base ainda mais forte para o crescimento sustentável do país. A mencionada solidez do sistema financeiro nacional resulta do claro posicionamento das autoridades reguladoras no passado recente.
A regulação prudencial no Brasil não seguiu a tendência de desregulamentação verificada nos anos 90 nos países avançados, que certamente contribuiu para a eclosão da crise financeira global. As características identificadas como deflagradoras da crise, pouco capital, provisões insuficientes, alavancagem excessiva, ativos de grande complexidade, interconectividade global, que dificultou a resolução de falências bancárias, entre outros, não estão presentes no sistema financeiro brasileiro. A supervisão financeira no Brasil sempre foi identificada por sua eficiência e abrangência, em particular quando comparada com as de diversos países avançados. Nesse sentido, as regras brasileiras de regulação prudencial já incorporam, em larga medida, os princípios mais conservadores de prudência, que, em muitos casos, foram acolhidos pelo Comitê. Apesar disso, são necessários alguns ajustes, em especial na esfera legal, para garantir a segurança jurídica da plena implantação dessas recomendações no Brasil. As regras das medidas da MP 608 decorrem exatamente da necessidade de reforço da base legal existente, de forma a dar sustentação aos comandos infralegais editados pelo Conselho Monetário Nacional, inspirados nas recomendações de Basileia III. Basicamente, tal aprimoramento da legislação tem dois alvos específicos: aprimorar o tratamento para créditos tributários oriundos de provisões operacionais para créditos de liquidação duvidosa, constituída por bancos, e viabilizar a emissão com características mais rigorosas de instrumentos elegíveis ao capital de todas as instituições financeiras nacionais. Conforme já ressaltado, o Acordo de Basileia III reforçou os requisitos para que os instrumentos de dívida sejam aceitos como capital regulamentado de bancos. Os novos requisitos visam garantir a absorção de perdas, seja em momentos de dificuldade para a instituição ou na eventualidade de sua liquidação. Entretanto, as regras legais aplicáveis aos títulos de dívida permanecem atualmente existentes no Brasil, não permitem o atendimento dos critérios de subordinação, de suspensão da remuneração e da possibilidade de extinção ou conversão da dívida em ações, tal como recomendados por Basileia III. A ausência dessas características representaria uma grande dificuldade para o processo de capitalização dos bancos brasileiros, que enfrentaria uma elevação dos custos pela inexistência de uma modalidade de instrumento de captação reconhecida pelo mercado e padronizada. Também haveria efeitos sobre a competitividade dos bancos brasileiros por atuarem de forma desequilibrada em relação aos bancos internacionais. O título de crédito que reunia as condições para compor o capital regulamentado dos bancos brasileiros, até a edição das novas regras inspirada em Basileia III, era a letra financeira, cujo disciplinamento é dado pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010. Nela estão elencadas todas as características que devem apresentar as letras financeiras, inclusive aquelas destinadas a integrar o capital regulamentar. Estão ausentes do texto legal, entretanto, características essenciais que passam a ser exigidas por títulos de dívidas elegíveis a compor o capital de instituições financeiras, segundo as recomendações de Basileia III. Tais características dizem respeito especificamente à subordinação desses títulos em caso de liquidação da instituição emitente, a possibilidade de emissão de título de dívida com caráter de perpetuidade e a possibilidade de conversão do título de dívida, sob determinadas condições, em ações do banco emitente ou ainda a possibilidade, nessas mesmas condições, de extinção da dívida representada por esse título. A possibilidade de extinção da dívida ou de sua conversão em ações, conforme cada contrato de emissão, visa reduzir tempestivamente as obrigações da instituição financeira, de forma a permitir a sua recuperação ou reduzir as perdas dos depositantes no caso de liquidação, sem que recursos externos à entidade, inclusive governamentais, sejam necessários. A presença dessas características, portanto, contribui para a solidez do capital das instituições financeiras e para a efetiva cobertura das perdas em situações de estresse para a instituição. Diante dessa realidade, e tendo em conta o fato de que a letra financeira já se consolidou no mercado brasileiro como instrumento apto a integrar o capital das instituições financeiras, é forçoso reconhecer como oportuno o aprimoramento do texto legal que disciplina essa modalidade de título de crédito, de maneira a incorporar as características desejáveis em termos de solidez de capital. O aprimoramento trazido pela MP 608 ao disciplinamento da letra financeira é evidenciado pelos seguintes aspectos: garante a competência do Banco Central do Brasil para determinar a extinção ou, alternativamente, a conversão dos instrumentos elegíveis ao capital dos bancos, observados critérios definidos pelo Conselho Monetário Nacional e considerando a previsão contratual em cada instrumento emitido.
Destaca o caráter definitivo e irreversível dos processos de extinção ou conversão em ações dos instrumentos de dívidas elegíveis ao capital regulamentar, observada a respectiva previsão contratual, determinando ainda que tais processos não serão considerados eventos de inadimplemento que possam ocasionar a antecipação do vencimento de outras dívidas do banco emitente. Subordina a autorização das autoridades competentes o exercício do direito de voto decorrente de processo de transferência de controle acionário, decorrente da extinção ou ainda a conversão em ações dos instrumentos de dívidas elegíveis ao capital de instituições financeiras. Atribui ao processo de conversão em ações dos instrumentos de dívidas elegíveis ao capital regulamentar de instituições financeiras tratamento semelhante ao previsto na legislação societária para casos análogos, inclusive exigindo a observância das autorizações internas prévias à emissão da dívida. Cabe destacar ainda que a subordinação da distribuição dos dividendos pagos aos acionistas de bancos ao cumprimento dos critérios estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional favorece o fortalecimento de instituições financeiras fragilizadas com recursos gerados internamente e, dessa forma, aumenta a solidez do sistema financeiro nacional. A propósito do aprimoramento dos créditos tributários, objeto da apresentação em seguida do Ministério da Fazenda, gostaria de ressaltar os reflexos da referida medida no tratamento, nas regras prudenciais aplicáveis às instituições financeiras. A diferença atualmente existente no Brasil entre os créditos contábeis prudenciais e os critérios tributários traz ao sistema financeiro nacional uma peculiaridade que consiste em reconhecer em momentos distintos os efeitos do tratamento das perdas em operações de crédito de bancos. A política prudencial adotada pela Autoridade de Regulação Bancária exige que a perda seja reconhecida da forma mais tempestiva possível, permitindo a adequada avaliação da situação patrimonial e econômica das instituições. Tal critério obedece ao princípio do conservadorismo, que é comum no tratamento regulamentar da atividade bancária. Já sob a ótica fiscal, o reconhecimento da perda em operações de crédito somente ocorre após o atendimento de critérios rígidos previstos na legislação fiscal, o que busca estimular o esforço de cobrança por parte das instituições credoras. Assim, a incidência de tributos sobre as receitas de bancos desconsidera as provisões efetuadas para a cobertura dos créditos de liquidação duvidosa. Essa peculiaridade coloca os bancos brasileiros em condição desfavorável quando comparado com as instituições financeiras de outros países, para as quais a despesa contábil associada às provisões é reconhecida pela autoridade fiscal e reduz a carga tributária. A diferença de tratamento, originada dos diferentes momentos de reconhecimento das perdas em operações de crédito sob a ótica prudencial e fiscal, obriga as instituições financeiras ao ajuste de seus demonstrativos contábeis, com vistas a demonstrar corretamente o valor do seu patrimônio e do resultado econômico. É precisamente o que acaba por produzir o surgimento dos créditos tributários de diferença temporária e que a medida provisória 608 procura dar tratamento específico. Significa dizer que, com as provisões para perdas com crédito de liquidação duvidosas, determinadas pela contabilidade para fim de repetir a adequada situação patrimonial, econômica e financeira das instituições, não são dedutíveis para fins tributários, ocorre o aumento da carga tributária e a consequente limitação da capacidade de concessão de novos empréstimos pelos bancos. Dessa forma, os bancos registram as despesas de provisão em seus livros contábeis, mas somente em momentos posterior podem se utilizar dessas despesas para fins fiscais, o que poderia ser considerado uma espécie de antecipação de recursos ao erário. Os créditos tributários têm tratamento específico em Basileia III, decorrente da natureza normalmente incerta de sua realização. Como os demais itens patrimoniais que têm baixa liquidez, dependência do lucro futuro para realização ou dificuldade para a mensuração desse valor, recomenda sua dedução do capital regulamentar das instituições financeiras. Neste contexto, a MP 608 consiste em iniciativa da autoridade fiscal em relação a determinada modalidade de crédito tributários decorrente de diferenças temporárias, especificamente aqueles que têm origem na diferença de enfoque entre as regras prudenciais e as regras fiscais. As novas regras introduzidas representam o reconhecimento da natureza peculiar que enseja o surgimento dessa modalidade de ativo para os bancos e dá a oportunidade de dar a eles um adequado tratamento que não comprometa o arcabouço fiscal nem o prudencial. Nesse sentido,
Nesse cenário, o aprimoramento no tratamento dos créditos tributários, tal como proposto pela autoridade fiscal, tem efeitos claramente benéficos sob o ponto de vista prudencial para todas as instituições do sistema financeiro nacional. Mantida a natureza contingente dos créditos tributários, decorrentes das diferenças temporárias associadas a provisões para crédito de liquidação duvidosa, tais créditos necessariamente deveriam ser deduzidos do capital regulamentado dos bancos, o que certamente implicaria vultoso esforço de capitalização por parte das instituições financeiras, com potenciais efeitos negativos à concessão de crédito e à economia de forma geral. Ao transformar os mencionados créditos tributários em créditos presumidos, em caso de apuração de prejuízo fiscal, de decretação de falência ou de liquidação extrajudicial, a MP 608 elimina o caráter contingência daqueles créditos. Essa alteração na natureza jurídica dos créditos tributários de diferenças temporárias torna líquido e certo o aproveitamento de seus valores, uma vez que o que pode ocorrer independentemente da existência de lucratividade futura. Em outras palavras, retirada a incerteza quanto à realização, a MP 608 aumenta a qualidade desses ativos, fortalece o sistema e torna desnecessária a sua dedução no capital. É importante notar que a MP 608 limita bastante o universo das instituições que podem ter acesso à constituição dos créditos presumidos. Assim, somente os bancos que possuírem tanto prejuízo fiscal apurado no período de apuração anterior, quanto crédito tributário de diferença temporária e aqueles que tiverem a decretação de falência ou liquidação judicial, têm a possibilidade de construir o denominado crédito presumido. Para encerrar, quero reiterar a importância dos aprimoramentos trazidos pela MP 608 para garantir a segurança jurídica necessária ao fortalecimento dos bancos que operam no sistema financeiro nacional e para criar as condições adequadas de competitividade nos planos doméstico e global, de maneira a garantir a solidez do sistema financeiro necessário ao crescimento da economia. Mais uma vez, agradeço o convite para o debate da matéria e me coloco à disposição desta comissão para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Obrigado, Dr. Sérgio Odilon dos Anjos, chefe do Departamento de Normas do Sistema Financeiro do Banco Central. Vamos passar para o nosso segundo convidado e expositor, que é o Dr. Pablo Fonseca Pereira dos Santos, que é secretário adjunto da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Com você a palavra, doutor Pablo, até 15 minutos. Bom dia a todos. Senhor presidente, deputado Cláudio Pucci, senhor relator, senador Cássio Cunha Lima, colegas de mesa, demais parlamentares presentes, demais presentes na plateia, bom dia. É um prazer estar aqui representando o ministro Guido Mantega. Agradecemos o convite. É sempre um prazer explicar para esta casa e para a sociedade as medidas que nós trazemos aqui, que são tão importantes e afetam todos nós, embora seu conteúdo seja um tanto árido. Eu vou tentar explicar com um pouco mais de detalhe, daí que eu trouxe uma apresentação, o que vem a ser os créditos tributários, o que vem a ser a sua participação no capital das empresas, dos bancos, perdão, e qual a implicação que isso teria caso nós não tivéssemos adotado essa medida. Próximo slide, por favor. Bom, conforme o Sérgio Odilon já falou, mas eu queria só reforçar, o que a MP 608 visa é ajustar a nossa legislação para atender os requisitos de risco e liquidez estabelecidos em Basileia III. O Brasil tem sido um membro bastante ativo nessas discussões, de forma que nós ajudamos a construir essas recomendações. Elas visam, antes de tudo, garantir a saúde e a estabilidade do nosso sistema financeiro, portanto, da nossa economia. E a recomendação que é objeto aqui da minha apresentação é a que diz respeito aos créditos tributários, porque se entende que eles são ativos de menor liquidez e, portanto, deveriam ter um tratamento diferenciado nessas novas diretrizes estabelecidas em Basileia. E a implicação aqui para o nosso contexto, no caso do crédito tributário, e aqui nós estamos falando do crédito advindo das provisões para crédito de liquidação duvidosa. Eu vou explicar
pouco mais o que isso vem a ser, seria a dedução quase que total, para ser mais exato, 90%, né, desses ativos teriam que ser deduzidos, e a implicação disso seria, obviamente, menor capacidade do nosso sistema financeiro de fornecer crédito. Isso, obviamente, tem implicações econômicas não desprezíveis. Então, o que nós estamos propondo é uma mudança no tratamento desses créditos tributários, de forma a fortalecer a estrutura de capital de instituições financeiras e mitigar os impactos econômicos e financeiros da implementação de Basileia III no Brasil. Próximo slide, por favor. Bom, o crédito tributário, ele vem de alguns fatos contábeis, né? Prejuízos fiscais, base negativa e contribuição social sobre o lucro líquido e diferenças temporárias, que é o que nós vamos falar aqui. No nosso tratamento contábil e fiscal, surge uma provisão para crédito de liquidação duvidosa. E essas provisões, elas resultam, obviamente, da diferença de legislação prudencial, contábil e societária, para como o fisco reconhece essas provisões. E, atualmente, nós temos aproximadamente no nosso sistema financeiro em torno de 60 bilhões desses créditos. Próximo slide, por favor. Eles não são os únicos, tá? Nós temos de outros créditos, né, que advêm dessa diferença de tratamento. O total é de 130 bilhões, isso é uma aproximação, essa posição de junho de 2012, mas dá uma ideia, nós estamos tratando praticamente, nessa medida provisória, de metade desses créditos, que, como eu já falei, estão em torno de 60 bilhões de reais, e essa parcela dos créditos que o seu tratamento legal tributário e contábil vão ser modificados aqui por meio dessa MP. Próximo slide, por favor. Então, de onde que vem, de onde surgem esses créditos de diferenças temporais? Bom, isso aí vem de uma resolução do Conselho Monetário Nacional, esse quadro, quero dizer, que, por razões prudenciais, para manter a saúde financeira dos bancos, determina que, a partir de certos dias de atraso, as operações têm que ser provisionadas. Então, isso tem uma escala. Então, se o banco tem um empréstimo e o pagamento desse empréstimo fica em atraso por mais de 180 dias, a partir de então, tem que ser provisionado 100% desse crédito. Então, se se emprestou 100% tem que ser lançada a despesa, embora isso ainda represente um ativo para a instituição financeira, mas ela tem que reconhecer essa despesa, porque esse ativo passa a ser de recuperação duvidosa. No caso mas isso tem, obviamente, impacto no lucro, porque essa despesa ela vai reduzir o lucro tributável, tá? Por conta disso, próximo slide, por favor, existe uma regra especial só para fins da tributação do lucro. E ela reconhece a inadimplência ou a recuperação duvidosa do crédito de forma diferente. Então, na verdade, após 180 dias, no caso ali, após 6 meses, a instituição financeira só pode provisionar operações até R$5.000. Todo o resto tem regras especiais. Então, para crédito entre R$5.000 e R$30.000, somente após 1 ano. Acima de R$30.000, também somente após 1 ano. E operações com garantia, no caso aqui, apenas para trazer para o nosso contexto, são essencialmente empréstimos imobiliários ou empréstimos para compra de automóveis, né, que são as operações com garantia, somente após de 2 anos. Então, o que isso gera? Isso gera uma diferença entre o lucro contábil e o lucro fiscal. Reconhecendo isso, quando essa diferença surge, o que a nossa legislação tributária traz? Ela traz
para a instituição financeira, um crédito tributário. Próximo slide, por favor. Eu coloquei um exemplo aí numérico, apenas para contextualizar melhor para os presentes do que nós estamos falando. Eu queria chamar a atenção para a linha lucro tributável, que é a terceira de baixo para cima. Então, nesse exemplo, o lucro tributável, pela ótica, pela regra prudencial, a regra que está estabelecida pelo CMNE é de R$ 400, e na ótica fiscal seria de R$ 500. Portanto, é um lucro menor na ótica prudencial e maior na ótica fiscal. Dessa forma, pela ótica fiscal, se paga mais imposto. E aí, no nosso exemplo, isso gera um crédito de R$ 40, que é justamente pela diferença temporária das provisões. E esses créditos eles vão se acumulando e, no nosso caso, eles geraram um estoque que está hoje em torno de R$ 60 bilhões. Próximo slide, por favor. Então, o que a medida provisória faz para tratar esse estoque, para melhorar o seu tratamento como um ativo, para dar mais liquidez, conforme o Sérgio Odilon falou mais cedo, para esse crédito? Então, ele diz o seguinte, que as instituições financeiras podem apurar, ao apurar o crédito presumido com base no PCLD, que são as diferenças temporárias da qual eu tenho falado, nas seguintes situações. Quando elas apresentarem de forma cumulativa crédito decorrente de diferenças tributárias oriundos de provisões para crédito de liquidação duvidosa, isso sempre referente ao exercício anterior, e saldo de prejuízo fiscal acumulado. Então, quer dizer, a instituição financeira tem que ter prejuízo e tem que ter crédito apurado na forma que eu dei naquele exemplo. Nessas duas situações, isso vai gerar não um crédito tributário, mas pode gerar um crédito presumido. E esse crédito presumido pode ser ressarcido, ele é mais líquido do que o crédito tributário em si. Próximo slide, por favor. E a medida provisória traz uma fórmula. Ela, essencialmente, é uma forma de proporcionalizar o prejuízo ao capital social e às reservas de capital, ao tamanho da instituição financeira. É simplesmente uma regra para gerar esse crédito presumido. Resumidamente, seria quanto mais elevado for o montante do prejuízo fiscal em relação ao tamanho da instituição, maior será o montante de crédito tributário a serem transformados em crédito presumido. É só uma regra de normalização, vamos dizer, desses créditos. Próximo slide, por favor. Então, aqui a gente colocou um exemplo, né? Então, no caso de uma instituição financeira que tenha apurado R$ 40 de provisões de crédito de liquidação duvidosa, que surge justamente daquela diferença de tratamento contábil, se ela tiver um prejuízo fiscal de 100 e o tamanho dela, o patrimônio líquido dela for de 1.000, então isso vai gerar um crédito presumido de R$ 4, apenas para tirar um pouco, trazer para números um pouco a aridez da fórmula. Próximo slide, por favor. Tem uma regra também que obriga a somar de volta esse crédito, ou, de outra forma, a desconsiderá-lo, caso se verifique que aquele crédito que foi lançado a prejuízo, ele, por algum fato, uma renegociação, por exemplo, ele deixe de ser duvidoso. Então, a medida provisória cria uma regra que, olha, se uma vez que você apurou esse crédito presumido, você verificar ao longo do exercício que aquela operação que resultou justamente dessa diferença, ou que levou a essa diferença, ela deixou de ser duvidosa, então você tem que somá-la de volta ao lucro. E é essencialmente isso que essa regra faz, aquele quociente 1 sobre o IRPJ mais CSLL, é simplesmente, uma vez que se deduziu no exercício anterior da alíquota do imposto, você está, na verdade, somando de volta o inverso do que foi deduzido. Próximo slide, por favor. Apenas para fazer o ajuste, isso aqui é só um exemplo. Então, no exemplo, um crédito decorrente de 40,
que é exatamente o caso que eu mostrei, se ao longo do exercício se apura uma recuperação de parte desses créditos da ordem de 20, isso vai gerar uma adição ao lucro líquido para fins de tributação, de apuração do lucro real, portanto, para fins de tributação, de 20. É isso, essencialmente, o que faz essa regra. Próximo slide, por favor. Bom, por fim, o último dispositivo, que é bastante importante, que diz respeito ao crédito presumido, traz uma nova situação que pode transformar o crédito tributário em crédito presumido, e essa situação é justamente aquela em que é decretada a falência ou a liquidação extrajudicial do banco. Isso torna um crédito presumido que pode ser objeto de pedido de ressarcimento em espécie ou dívida ou títulos da dívida pública imobiliária federal. Não é o caso do que acontece hoje. O que essa medida essencialmente faz é dar liquidez a uma parcela importante dos ativos da instituição financeira em momentos em que ela está atravessando dificuldades. Isso, obviamente, visa preservar, acima de tudo, os depositantes e também garantir a estabilidade como um todo do sistema financeiro. Essa regra só vai valer a partir de janeiro de 2014, portanto, não se aplica às situações que se verificam no momento. E, por fim, um dispositivo geral que simplesmente diz que o Ministério da Fazenda e o Banco Central poderão disciplinar o disposto na medida provisória. Como tem muitos detalhes, obviamente, muitos desses detalhes vão ter que ser objeto de uma regulamentação posterior. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos. Bom dia. Obrigado, doutor Pablo. Apresentação muito didática. Passamos agora ao doutor Murilo Portugal, que é presidente da Federação Brasileira de Bancos, da FEBRABAN. Doutor Murilo. Muito obrigado, presidente e deputado Cláudio Pucci. Queria saudar também o senador Cássio Cunha Lima, relator da medida provisória 608, e meus colegas aqui de mesa, o doutor Sérgio Odilon, do Banco Central, o Pablo Fonseca, do Ministério da Fazenda, o Zé Eduardo Barros, da CVM, e o doutor Otto Steiner, do Fundo Garantidor de Crédito, e cumprimentar os senhores senadores e senhores deputados aqui presentes. Queria agradecer bastante a oportunidade de vir aqui fazer essa apresentação para explicar esse tema que a medida provisória tenta resolver. A medida provisória procura adequar a legislação brasileira aos novos requisitos de Basileia III e, como o presidente Cláudio Pucci mencionou, há 3 pontos que são tratados. Se a senhora pudesse passar o próximo slide. O primeiro deles é permitir o uso de créditos tributários por diferenças temporais gerados em provisões por perdas de crédito, para que eles possam ser utilizados mesmo no caso de falência ou liquidação da instituição financeira ou no caso de prejuízo, e, ao fazer isso, permitir que esses créditos tributários por diferenças temporais oriundos de provisões para empréstimos não pagos possam continuar a constar do patrimônio de referência dos bancos. A segunda coisa que a medida provisória faz é mudar a legislação das letras financeiras para adaptar essa legislação às novas regras de Basileia, que exige que haja novos tipos de cláusulas nas letras financeiras, como as que permitem a conversão dessas letras financeiras em ações ou mesmo a emissão de letras perpétuas. E a terceira coisa é dar poder ao Conselho Monetário Nacional para que o Banco Central possa impedir, em casos específicos, que serão ainda regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, a distribuição de lucros, de dividendos ou de juros sobre o capital próprio pelas instituições financeiras nos casos que elas estejam em dificuldades. Bem, o primeiro problema, então, se pudesse passar a próximo slide, o problema dos créditos tributários por diferenças temporais, ele decorre
de um descasamento entre as regras que o Banco Central tem para mandar os bancos fazerem provisões nos casos em que há empréstimos não pagos e as regras que a Secretaria da Receita Federal tem para permitir que essas provisões sejam deduzidas da base de cálculo do imposto de renda e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, isso aí é o que estabelece a Resolução 2682 do Banco Central e é um quadro que o doutor Pablo já mencionou. Quando há 15 dias de atraso em um empréstimo, o banco tem que retirar do seu lucro com outras operações 0,5% do valor desse empréstimo e provisionar para essa perda. E essa provisão vai aumentando à medida que o atraso aumenta. Quando chega a 6 meses de atraso, 180 dias de empréstimo, o banco provisionou 100% daquele empréstimo. Então, tomando um empréstimo de, vamos dizer, R$100 mil, para tomar o exemplo do doutor Pablo, o banco tem que separar do seu lucro R$100 mil e manter esses R$100 mil como provisões. Nos outros países, quando o banco faz isso, ele reconhece esse prejuízo imediatamente. Aqui no Brasil, há uma regra diferente, e esse é o segundo slide, por gentileza, é uma regra diferente que é estabelecida pela Lei 9.430, de 96, para que essas perdas que os bancos têm com os empréstimos não pagos possam ser deduzidas da base de contribuição do imposto de renda ou da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, essas deduções dependem do valor do empréstimo, do prazo do empréstimo e da existência ou não de garantias. Na prática, essas provisões só podem ser deduzidas 2 anos depois de elas serem feitas. Então, o que acontece é que, pela regra do Banco Central, você faz a provisão total em 6 meses, de R$100 mil, teve prejuízo de R$100 mil, aí pela Receita você tem que pagar 40% de imposto sobre esse prejuízo de R$100 mil, paga os 40% de imposto sobre prejuízo de R$100 mil, pagou R$40 mil de imposto sobre o prejuízo, e esses R$40 mil são separados numa outra conta, que é uma conta de crédito tributário por diferenças temporais, o nome vindo dessa diferença entre os 6 meses e os 2 anos de recuperação. E aí, daí a 2 anos, se você tiver lucro, tiver adotado as exigências que a lei estabelece, como entrar com ação na justiça, fazer cobranças administrativas, aí você pode deduzir isso que você pagou da base de tributação do imposto de renda ou da contribuição social sobre o lucro líquido, daí a 2 anos. Bom, em razão dessa divergência entre as regras do Banco Central e as regras da Receita, acumulam-se esses créditos de tributários por diferenças temporais nos balanços dos bancos e o imposto que é pago sobre isso, né? E como o crédito no Brasil tem crescido já há 8 anos mais rápido do que o PIB, o volume total dos empréstimos tem aumentado, o volume total das inadimplências tem aumentado, também o volume total das provisões tem aumentado e também o volume total dos impostos que são pagos sobre esses prejuízos provisionados tem aumentado. Então, atualmente, existem 63 bilhões de reais desses impostos pagos sobre esses prejuízos antecipadamente. Em razão dessa discrepância que existe no Brasil, se pudesse passar o terceiro slide, esse slide aqui mostra uma comparação com outros países do mundo, a proporção que o crédito tributário tem sobre o patrimônio líquido dos bancos. Então, como os senhores veem aí, no caso, por exemplo, dos bancos americanos, o crédito tributário é cerca de 16% do patrimônio líquido dos bancos. No caso dos bancos europeus, é 16,6%. No caso dos bancos asiáticos, é 17%. Aqui no Brasil, é 31%, em razão dessa divergência. Bem, até o presente, com as regras de Basileia I e Basileia II, esses impostos que foram pagos antecipadamente poderiam ser considerados como parte do capital do banco, porque o banco, em algum momento,
vai compensar esses impostos pagos sobre as provisões que foram feitas. Então, os bancos poderiam continuar usando esse valor de imposto pago a mais como parte do seu capital para continuar fazendo empréstimos. Com a crise financeira de 2008, se verificou que muitos ativos que eram considerados parte do capital dos bancos, na verdade, eles não tinham capacidade de absorver perda no momento em que a perda ocorria, no momento em que era mais necessário o capital estar presente. Então, por exemplo, segundo as regras de Basileia 1 e 2, os bancos podiam contabilizar como parte do seu capital ativos intangíveis, por exemplo, o valor da marca do banco. Mas é lógico que o valor da marca diminui se o banco entra em dificuldade e se o banco vai à falência, o valor da marca possivelmente desaparece. Então, Basileia 3 chegou e disse, olha, isso aqui não pode mais constar do patrimônio do banco, tem que tirar, porque é uma parte do capital que não está disponível para absorver perdas na hora em que a perda acontece. A mesma coisa acontece com o crédito tributário, porque o crédito tributário só pode ser usado se o banco está tendo lucro. Ele está tendo imposto a pagar, aí quando ele está tendo lucro, imposto a pagar, ele pode usar esse crédito tributário. Então, como ele não estava no regime antigo do Brasil disponível no momento de perdas, de prejuízo dos bancos, Basileia 3 mandava tirar isso da base de capital dos bancos. O que a medida provisória fez? Acrescentou duas circunstâncias novas em que esses créditos tributários podem ser usados. Quando o banco tem prejuízo ou quando o banco vai à falência ou quando o banco entra em regime de liquidação extraordinária. Então, ao fazer essas duas coisas, ela fez com que esses créditos tributários deixassem de ser um ativo contingente, que dependia de uma contingência futura, que é o banco ter lucro ou estar ainda operando. Ele vai poder ser recebido ainda no caso de prejuízo ou no caso de falência das instituições financeiras. Com isso, os bancos não vão precisar mais retirar esses impostos pagos antecipadamente da base do seu capital. Se isso não tivesse ocorrido no Brasil, os bancos teriam que deduzir da base do seu capital cerca de 54 bilhões de reais, que são 90% dos 63 bilhões desses créditos. E, como a taxa de alavancagem bancária média aqui no Brasil é em torno de 9 a 10 vezes, ao retirar do seu capital 54 bilhões de reais, os bancos teriam que reduzir o volume de empréstimo da economia 9 a 10 vezes 54 bilhões de reais, ou seja, 540 bilhões de reais. Apenas para os senhores terem uma ideia, o total de crédito bancário dado ao Brasil para todas as empresas e para todas as famílias é 2,5 trilhões de reais. Então, se houvesse uma redução de 540 bilhões de reais, 20% do total do crédito disponível, isso, evidentemente, ia a ter um impacto macroeconômico significativo no Brasil. E nós contratamos estudos de consultorias e de economistas renomados, e esses estudos mostraram que, caso isso acontecesse, haveria uma redução na taxa de crescimento do PIB no período de 5 anos, aí, anual, da ordem de 0,11 a 0,51 pontos percentuais, um aumento do spread e, claro, impactos importantes também na arrecadação tributária e no emprego. Então, para evitar esse problema, o governo editou essa medida provisória que permite, nos artigos 3 e 4, o ressarcimento desses créditos, mesmo nos casos de prejuízo ou nos casos de falência, eliminando com isso a razão pela qual a regra de Basileia mandava ser retirado isso do capital dos bancos e resolvendo o problema. Foi a solução de menor custo que o governo adotou, porque é claro que os bancos vão evitar ao máximo as duas circunstâncias novas nas quais eles podem usar o crédito tributário, que é ter prejuízo ou ir à falência. Ninguém vai querer ir à falência para usar o crédito tributário, para que o crédito tributário volte
a massa falida e seja distribuído entre os credores dos bancos. Seria como se alguém quisesse morrer para que a viúva recebesse o seguro de vida. Então, na verdade, as circunstâncias novas que foram estabelecidas são circunstâncias que vão limitar muito o eventual custo adicional que possa existir para o governo federal dessa medida provisória. É uma situação que visa atender uma circunstância muito específica dos bancos, uma circunstância que não ocorre em outros setores da economia, porque não há outros setores da economia que tenham fazer provisões para devedores duvidosos com a presteza e na escala em que os bancos são obrigados a fazer por determinação do regulador. O setor bancário é um dos poucos setores da economia que deve manter uma base mínima de capital para poder funcionar, também estabelecida pelo regulador, e também não há outro setor que seja forçado a deduzir essas provisões do seu capital por uma regulação internacional, como o caso de Basileia. Portanto, essa medida provisória ela trata de um caso específico que ocorre apenas no setor bancário. Não se trata, na verdade, de uma vantagem dada pelos bancos, se trata apenas de manter o status quo atual. Os bancos vão continuar pagando impostos sobre 54 bilhões de reais, aliás, sobre os prejuízos, e esses impostos representam 54 bilhões de reais. Isso é um financiamento sem custo que é concedido ao governo, e vão poder manter esses recursos na sua base de capital. As duas outras medidas que são adotadas já foram mencionadas aqui. Permitir que os bancos possam emitir letras financeiras com cláusula de conversão obrigatória em ações ou com cláusula de suspensão de juros, ou até letras financeiras perpétuas. Atualmente, as letras financeiras representam 25% do capital dos bancos, é capital de nível 2, mas ela é uma dívida, portanto, também é um tipo de imposto, é um tipo de capital que não está disponível no momento em que é mais necessário. Então, Basileia 3 disse, olha, para compor o capital de nível 2, a letra financeira tem que ter certas características de absorção de perda. Ela precisa poder ser convertida em ações, se o Banco Central determinar, ou não ser paga, ou até ser perpétua. Não existe na legislação brasileira condições de emitir esses títulos, que serão totalmente voluntários, seja para os bancos, seja para quem quiser comprar essas letras financeiras. Então, a medida provisória está criando esse tipo de letra financeira nova e os bancos vão usar essas letras financeiras novas para substituir as antigas, à razão de 10% ao ano, emitindo essas novas letras, que evidentemente vão custar mais caro para os bancos e vão ter um risco maior, portanto, os investidores que as comprarem terão juros maiores. E a terceira medida que a medida provisória faz é autorizar, dar poderes ao Conselho Monetário Nacional para estabelecer as circunstâncias nas quais os bancos terão que suspender a sua distribuição de lucros e de dividendos para os seus próprios acionistas. Muito obrigado, senhor presidente. Fico à disposição dos senhores senadores e deputados para esclarecimento de qualquer dúvida. Muito obrigado, doutor Murilo Portugal. Passemos agora ao nosso quarto expositor, doutor José Eduardo Guimarães Barros, que é procurador-chefe da Procuradoria Federal Especializada junto à Comissão de Valores Mobiliários. Por favor. Excelentíssimo senhor deputado Cláudio Pucci, excelentíssimo senhor senador Cássio Cunha Lima. Primeiramente, em nome do presidente da CVM, doutor Leonardo Pereira, nós queremos agradecer a possibilidade e a oportunidade de estarmos aqui presentes para tentar engrandecer, tentar auxiliar no debate de uma medida tão relevante como já foi exposto pelos meus antecessores. A medida provisória, como bem colocada, e que tem, desde seu nascedouro, consultas e contatos com a CVM, logicamente, ela tem, como já foi claramente exposto, uma espinha dorsal com 3 vértebras principais. A primeira é relativa
aos créditos tributários, né, e a forma de tratá-los. A segunda é relativa à alteração no regime jurídico das letras financeiras. E a terceira, referente à possibilidade de criação de requisitos prudenciais que limitem ou que condicionem, em alguns momentos, a distribuição de dividendos pelas instituições financeiras. A CVM, ela, logicamente, por ser um regulador muito mais das companhias que emitem ações ou títulos de valores imobiliários, por ser um regulador muito mais ligado na questão informacional desses títulos, dessas companhias, do que nas questões tributárias ou mesmo prudenciais, diretamente, como é o caso do Banco Central ou do Ministério da Fazenda, ela é um ator coadjuvante nesse tema, e especialmente na data de hoje. Na verdade, a grande preocupação da CVM com relação ao tema se dará na aplicação disso no dia a dia, seja com relação às letras financeiras, porque a própria lei que as cria informa que, quando ofertadas publicamente, obedecerão às regras da CVM. Então, logicamente, a CVM terá que ter um cuidado adicional com as questões de informação, com as questões de disclosure envolvendo a emissão de tais letras financeiras quando ofertadas publicamente. E, por outro lado, tendo em vista que a grande maioria dos emissores dessas letras financeiras é de companhias abertas, companhias que têm alguma dispersão acionária, alguma participação do público investidor, logicamente que a CVM ela vai ter também que dar um tratamento em relação à plena informação desse novo risco, desse novo fator que se gera para o capital das empresas, bem como dar atenção também aos dispositivos da Lei 6404 de proteção às normas decisórias para a emissão de tais letras, de proteção ao direito de preferência dos acionistas minoritários, para que não haja prejuízo ao investidor em decorrência da prática da emissão desse novo tipo de letra financeira conversível, que em realidade muito se assemelha à debenture conversível das companhias abertas, e, na verdade, a medida provisória faz aproveitar inicialmente todas as normas que se aplicam às debêntures também para as letras financeiras. Então, esse será um ponto de atenção da Comissão de Valores Imobiliários no seu dia a dia. E com relação à distribuição de dividendos, ou a possível limitação decorrente de requisitos prudenciais, alterando o regime normativo legislativo vigente, que garante, no artigo 202 e 203, a distribuição de dividendos mínimos ou fixos de forma obrigatória, logicamente a gente está diante de uma alteração legislativa, uma alteração legal, mudando esse regime, que, na visão da CVM, logicamente, e o importante nesse caso, na nossa visão, será a criação pelo Conselho Monetário de normas, quer dizer, desses requisitos de forma clara, ou seja, conferindo segurança jurídica ao investidor. Ou seja, o investidor ele precisa, para optar pela aquisição ou pela manutenção das ações daquelas instituições financeiras, ele tem a necessidade de ter esse conhecimento desses requisitos. Então, a CVM tem preocupação com que esses requisitos sejam criados, estabelecidos de forma clara, conferindo essa segurança jurídica, essa previsibilidade para o investidor que opte por comprar ações de instituições financeiras. Isso é uma outra importância, que a CVM, obviamente, vai atuar junto ao Conselho Monetário no sentido de que sejam estabelecidos claramente e, além disso, vai fazer ou vai tentar fazer nas suas normas que tratam do disclosure das companhias abertas, com que tais riscos ou tais critérios, tais características estejam presentes nas informações prestadas ao público investidor, ao poupador popular. Logicamente, são informações relevantes, são fatos relevantes, por assim dizer, que devem estar claramente colocados para o investidor na hora de fazer sua opção de investimento. Então, na verdade, eu queria mesmo deixar para os senhores essa visão inicial de que a CVM ela participa como ator
coadjuvante nesse momento, nesse dia de hoje, apesar de exercer, obviamente, dar suas contribuições sempre que necessário para o processo de criação, elaboração e aprimoramento da medida provisória, mas, na verdade, a parte técnica mesmo, as partes técnicas já foram, no nosso entender, bem expostas pelo Sérgio, pelo Pablo e pelo Murilo. Sendo assim, eu me coloco à disposição dos senhores também para, dentro do nosso âmbito de atuação específica de proteção e defesa dos interesses do investidor e de um mercado em que haja uma estabilidade, uma garantia, uma solidez e transparência, eu me coloco à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas ou quaisquer questões que possam surgir nesse debate. Agradecendo mais uma vez, em nome da CVM, do seu presidente, a oportunidade de estar aqui presente, me colocando à disposição, então, nesse auxílio. Obrigado. Obrigado, doutor José Eduardo Guimarães Barros. Passemos imediatamente agora ao nosso último convidado, doutor Otto Steiner Júnior, advogado do Fundo Garantidor de Crédito. Com você a palavra. Bom dia, senhores. Excelentíssimo senhor deputado Cláudio Pucci, presidente da comissão mista destinada a apreciar a MP 608, senador Cássio Cunha Lima, relator, senhores parlamentares, demais presentes, colegas de mesa. Primeiro, agradecer ao convite, manifestar nossa satisfação e honra de estar comparecendo aqui perante os representantes do povo brasileiro, no intuito de ajudar no trabalho de Vossas Excelências, que é elaborar o arcabouço legislativo do país. Infelizmente, para mim, sobrou muito pouca margem de manobra em função do brilho dos quatro que me antecederam. Eu vou apenas, então, procurar dar alguns aspectos práticos do emprego da MP e tentar mostrar o que nós poderíamos ter feito se ela tivesse em vigor há mais tempo no período que veio da crise de 2008 para cá. Antes disso, eu gostaria apenas para as pessoas que talvez não tenham muito conhecimento do que é o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. O FGC é uma associação civil sem fins lucrativos que foi constituída por uma resolução do Conselho Monetário Nacional em 1995 e é bancada por contribuições de todas as instituições financeiras que operam no país. Hoje, no Brasil, é condição de ingresso e permanência no sistema financeiro que as instituições se associam ao FGC. O FGC, na realidade, é uma espécie de seguradora que garante certos tipos de captações das instituições financeiras junto ao público, tais como conta corrente, contas de poupança, CDBs e outros títulos de tipo letras de crédito imobiliário, agora do agronegócio está sendo incluída. Ele apenas não garante aplicações em fundos de investimento. Por se tratar de uma aplicação específica, regida por normas da CVM, do Mercado de Capitais, é o único investimento, digamos, de caráter massivo no país que não conta com cobertura do FGC. O FGC hoje ele tem 178 instituições associadas, que vão desde bancos oficiais, todos os bancos são obrigados a serem associados, até pequenas financeiras do país inteiro. Desde que ele foi criado, ele já pagou em indenizações para instituições que foram liquidadas ou foram submetidas à intervenção, em valores históricos, algo em torno de 7 bilhões de reais. Se fôssemos atualizar esse valor, estaríamos falando aí algo próximo de quase 10 bilhões de dólares, em termos atualizados. Até 2008, o FGC foi mantido pelo próprio sistema como uma espécie de um paybox, apenas um caixa que tinha uma garantia para os clientes. No caso de um sinistro que um banco viesse a ser liquidado, ele ia lá e pagava e deixava a coisa continuar. Com o advento do problema que aconteceu inicialmente no mundo inteiro, que respingou em parte aqui no Brasil, também no mercado financeiro, pelaquela crise de liquidez, o fundo foi praticamente compelido pelo mercado financeiro como um todo, a ter uma participação mais ativa na resolução de insolvências bancárias. Nós tivemos, na época, um problema sério de liquidez com bancos de pequeno porte, principalmente bancos especializados no mercado de crédito consignado,
era uma modalidade de negócio que tinha um desenho muito específico, onde você tinha o originador de recebíveis e um mercado de cessão de créditos. Então, esse mercado, de certa forma, teve um abalo em função do empossamento da liquidez do mercado financeiro, causou uma série de problemas em bancos de pequeno porte, que o fundo acabou tendo que montar operações de liquidez para auxiliá-los, para que eles não viessem sucumbir. Tivemos, na época, cerca de 34 operações feitas dessa modalidade, com absoluto sucesso, nenhuma das instituições tiveram qualquer problema. O país não perdeu nenhuma instituição, não teve nenhuma liquidação no período de 2008 até 2010, em decorrência da crise, mas, infelizmente, em 2010 tivemos um problema sério, que foi na época, o Banco Pan-Americano, que não foi um problema, digamos, do sistema, foi um problema localizado no banco, em função de conduta de executivos do banco, que ainda por si abalou ainda mais o mercado. E depois se sucederam algumas outras intervenções e liquidações, mas cerca de 5 ou 6 lá para cá, que estão sendo tratadas aí ao longo do tempo. É importante salientar que todas essas instituições que tiveram problemas mais recentemente, nós temos aí hoje, acho que 4 especificamente, que estão em regime de liquidação e intervenção, o Banco do Cruzeiro do Sul, o BVA, o Banco Morada e a Alboé Financeira, que é lá do Ceará. São as 4 que não puderam ser salvas pela natureza dos eventos que levaram à sua insolvência. Não foram problemas de liquidez, não foram problemas de insolvência, foram problemas de conduta. Então, aí a coisa é um pouco mais complexa. De qualquer forma, essa atividade é uma atividade que vem sendo exercida pelo Banco Central, e todas essas operações foram detectadas pelo Banco Central, que tomou as medidas cabíveis, e o fundo tem colaborado na tentativa de achar alternativas para a solução do problema. Nós não podemos esquecer um fato que é importante: o fundo cobre hoje, para os clientes em geral, até R$70 mil por depósito, por CPF. Esse valor deve ser aumentado brevemente, está em estudo no Banco Central um aumento desse valor, mas hoje ele é R$70 mil. Embora possa parecer pouca coisa, se nós compararmos isso com a renda per capita brasileira e dos demais países, nós estamos num patamar bastante próximo do nível dos países civilizados, do primeiro mundo, aliás, não civilizado. Esses R$70 mil, mais ou menos, cobrem 99,4% de todos os clientes do mercado financeiro. Isso significa dizer o seguinte, que de todos os brasileiros que têm contas ou aplicações de instituições financeiras no país, 99,4% deles estão integralmente cobertos pela carteira do FGC, dos R$70 mil. Okay? Nós temos 0,6% da sociedade, e aí eu estou falando de pessoas físicas e jurídicas, okay? 0,6% da sociedade é que não tem a garantia integral. Para o bem ou para o mal, esse 0,6% detém quase que 95% do total das aplicações em banco. Então, aí a equação é invertida. Então, é para mostrar nitidamente o caráter social do FGC. Ele é destinado à proteção do pequeno investidor, aquele que não tem acesso à informação, que não tem condições de avaliar uma situação de risco de um banco. Nem as pessoas, nem nós, às vezes, no nosso dia a dia, conseguimos avaliar se um banco está numa situação boa ou não está. A gente tem que considerar que o país é enorme, você tem pessoas no Brasil inteiro com bancos todos de caráter nacional, então essa assimetria de informações é muito complicada. Então, o FGC é voltado exclusivamente para o pequeno poupador. Para o grande investidor, há um produto que o fundo tem, que é o famoso DPGE, que cobre até R$10 milhões, até R$20 milhões por aplicação, mas é uma aplicação específica, uma aplicação é um depósito a prazo. E essa aplicação, ela exige que o banco que capta ele paga uma taxa maior. Então, é por isso que ela tem um pouco de restrição com relação ao seu desenvolvimento. Bom, dentro dessa lógica, cada vez que nós temos um sinistro de crédito, e isso a gente faz eu sou consultor junto do FGC desde a sua criação, em 95, sempre que um banco é liquidado, o fundo paga os credores até R$70 mil, mas sempre sobra uma massa de credores que tem mais do que os R$70 mil e que não recebem a totalidade dos seus haveres. Então, sempre nós temos lá eu vou
tentar traduzir em números aqui, por exemplo, o caso mais recente do Banco Cruzeiro do Sul, que foi liquidado, todos os passivos do Banco Cruzeiro do Sul, 3 bilhões foram pagos pelo FGC, integralmente para clientes do banco. E 3 bilhões e 700 são depositantes do banco que não receberam. Quer seja porque o fundo não cobre investidor estrangeiro, e aí nós estamos falando de 3 bilhões de reais que o banco tinha captado no exterior, e mais 700 milhões de clientes nacionais que tinham mais de 70 mil reais aplicados no banco. Então, quer dizer, quando o fundo paga, ele paga até 70 mil, mas sempre sobra pelo menos metade ou 60% do passivo do banco em aberto para ser resolvido. E nós temos, desde o início, sempre feito isso. A gente monta projetos para tentar resolver essa segunda parte, para que o prejuízo não seja total para esse pessoal. Nós levantamos várias liquidações do Banco BMD, estamos agora em fase de encerramento do Bamerindos, encerramos o BBC lá em Goiânia, temos vários projetos montados. Mas sempre o nosso grande problema é que o ativo que o banco possui no ato da liquidação, o grosso, e aí o Murilo colocou bem o número ali a apresentação da participação do crédito fiscal hoje no ativo dos bancos, é que 50% dos bancos menores, esse valor é muito maior do que aqueles 34%, do que é o valor médio, 50% é ativo fiscal, ativo de crédito fiscal, que em nenhum momento se consegue realizar, porque o banco em liquidação ele não gera, não opera mais, não gera resultado, e infelizmente o Brasil é o único país do mundo que tem uma jabuticaba tributária, porque ele é o único país que tributa a massa falida. A massa está falida, passivo descoberto, não paga credores e ainda assim ele é tributado. Então, essa medida provisória 608, em boa hora, ela vem cobrir uma parte dessa lacuna. Ela vai permitir que os créditos tributários, eventualmente das adições temporárias existentes nos bancos que venham a ser liquidados, possam ser monetizados para pagar os seus clientes. É por esse motivo, é uma questão que eu não vi abordada, mas que é interessante levantar, que é o seguinte: a exclusão do crédito tributário que seria feita naturalmente pelo Basileia III é pelo fato da sua imprevisibilidade de realização. Ou seja, se o capital regulatório ele existe, é para garantir o pagamento aos credores. Então, o que não garante pagamento ao credor deve ser expurgado do seu ativo. Expurga-se o crédito tributário. A MP veio agora criar um ativo com poder de realização efetivo, sem depender de variáveis outras, que seriam limite de 30%. Então, vai permitir que, no caso de liquidação, tenha-se um ativo a mais que possa garantir a realização o pagamento aos demais credores da instituição. Se nós tivéssemos, eu vou dar um exemplo, voltar ao mesmo exemplo que eu citei, do Banco Cruzeiro do Sul, se os créditos tributários do Banco Cruzeiro do Sul tivessem pudessem ter sido monetizados, tá? Ele pagaria 38% do passivo remanescente que não tem cobertura. Ou seja, jogaria a moeda da liquidação de 50% para quase perto de 90%. É que essa medida provisória, evidentemente, como deve ser, ela só vai ser aplicável a partir do ano que vem, quando entrar em vigor os princípios Basileia III, e não pegará, evidente, os bancos já estão liquidados, não há o menor sentido nisso. Mas o fato é que ela tem esse viés muito importante para o mercado, porque agora a gente, pelo menos, dos casos, a gente não gostaria que acontecesse, mas certamente irão acontecer, porque esse início de empresa é uma coisa do fato da vida real, que a gente tenha mais ativos para poder pagar os passivos dos credores que não são cobertos na garantia inicial. Então, a gente realmente entende que ela é de extrema importância. Essa questão da possibilidade dada ao Banco Central de determinar o não pagamento de dividendos ou determinar a extinção da obrigação de letra financeira ou a sua capitalização, é outra notícia excelente. Tá? Nós teríamos resolvido o problema de algum outro banco se tivéssemos isso à mão há 2 anos atrás, infelizmente não tínhamos. Então, é uma medida que vem em boa hora também, abstraindo as questões, como o colega da CVM mencionou, que depende aí do que vão afetar o mercado acionário, mas a essência da medida, ela é excelente, e eu acho que o que vai fazer é primeiro, evitar que você tenha um prejuízo de competitividade para os bancos nacionais, senão seria essa redução brutal de crédito que o
o Murilo acabou de falar, cerca de 600 bilhões de reais de créditos a menos na economia, dá para a gente sentir o impacto disso. E também a vantagem que, para os bancos brasileiros, eles terão até condições, quando fizerem captações lá fora, eles terão mais condições de competição e conseguir taxas mais baixas do que conseguem hoje. Porque a inexistência hoje de mecanismos de monetização desses créditos tributários é que tem dificultado um pouco também o custo de captação dos bancos brasileiros no exterior. Eu acho que seriam só essas palavras, não quero cansá-los, porque já todo o mais sobre isso já foi colocado pelos meus colegas de mesa. Eu agradeço a atenção dos senhores e me ponho à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado.